Essa sessão é uma sessão extremamente importante para a história do Senado e, especialmente, para a vida do trabalhador brasileiro. Porque nós estamos realizando aqui a segunda sessão temática para discutir a reforma trabalhista. E esta reforma, quanto mais a gente discute, senadoras, mais a gente vai tendo certeza das suas dificuldades e dos seus pontos absolutamente nefastos. Primeiro, criou-se umas manobras diversionistas para tentar criar na opinião pública que os trabalhadores e os sindicatos estavam contra e faziam greve geral porque estavam tirando o imposto sindical. Um imposto sindical que nunca foi unanimidade no conjunto das centrais sindicais do Brasil. Na Constituinte de 88, eu já disse isso aqui, tanto o PT quanto a CUT se manifestaram, o PT, intensamente contra o imposto sindical à época. Esse sempre foi um debate no movimento sindical. Na Câmara dos Deputados tinha um projeto agora, discutindo uma legislação nova para financiamento das centrais sindicais. Portanto, é uma mentira deslavada, mas que se usou como manobra diversionista para não deixar que se revelasse, que se debatesse a revolta dos trabalhadores com esta proposta. A outra, também manobra diversionista, foi criar a ideia de que a Justiça do Trabalho está contra, porque atinge os seus interesses particulares. Ora, meu Deus do céu, como nós vamos agora transformar ou diminuir tanto a Justiça do Trabalho no Brasil, que tanta contribuição já deu à luta dos trabalhadores desse país, num mero interesse corporativo. Mas o pior de tudo é a falácia central, que é dizer que esta reforma vem para garantir o aumento de empregos no Brasil. Diversos oradores já vieram aqui a essa tribuna para desmistificar esta tese, mas eu me socorro justamente em dois oradores que tive a oportunidade de ouvir, que defendem a reforma trabalhista. O professor economista que esteve na comissão na CAI-SCAI, na semana passada, que iniciou a sua exposição dizendo justamente isto. Não é verdade, não é igualdade a reforma trabalhista gerar empregos no Brasil. Todos sabem que gera emprego são diversos fatores que, combinados, levam a economia ao seu crescimento e, portanto, à geração de emprego. Entra o ambiente de negócio, entra o juro sobre os créditos, os investimentos, as condições objetivas que o país tem para atrair novos investimentos estrangeiros. E eu acho muito difícil que um país com a crise política em que o nosso país está passando, isso possa ser motivo de atração de investimento internacional. Não conheço muito na história política do mundo momento em que um país em crise profunda, como vive o nosso país, não apenas econômica, mas crise política, isso possa gerar atração de investimento. Mas, muito bem, o senhor Antônio Carlos, se não me engano é o seu nome, que eu quero parabenizá-lo, primeiro pela postura de estar aqui até esta hora, participando de um debate, onde a maioria dos que se pronunciaram são francamente contrário ao seu posicionamento. E o outro a ter sido sincero e dizer mais do que disse o nosso economista na semana passada, que não só não gera emprego diretamente, não pode se criar esse sinal de igualdade, como não se pode fazer uma reforma em tempo de recessão, pensando na recessão. O que é mais importante ainda? É mais importante porque este dado de estarmos num período de recessão não pode se afastar da reforma que nós estamos discutindo.
Porque quando se diz que se fragiliza as relações de trabalho, elas se fragilizam justamente porque nós estamos num processo de recessão. E recessão significa que os trabalhadores estão mais fracos na relação de disputa entre o capital e o trabalho. E é por isso mesmo que não é o ambiente adequado para a realização da reforma trabalhista. Esta é uma reforma para se realizar num momento de crescimento econômico, onde nós pudéssemos identificar quais são os nós, quais são as dificuldades, quais os setores nós poderíamos ter uma modificação na lei trabalhista para fazer com que ele ande melhor. É o setor varejista, é o setor industrial, é o setor do comércio, onde é mesmo que a relação de trabalho das leis trabalhistas está sendo um dificultador. Nesse momento, nós não podemos fazer isto, porque neste momento, com 14 milhões de desempregados, a força do trabalho ela está diminuída. Nós não teremos capacidade de gerar uma reforma que garanta na negociação livre entre trabalho e capital, justamente o valor do trabalho ser reconhecido. E é por isso que nós não podemos permitir, nem concordar, que aqui se discuta a urgência dessa reforma. Eu vi, infelizmente, a senhora advogada trabalhista que aqui falou, e eu estava inscrita justamente para perguntar a ela qual é a urgência da reforma trabalhista que ela tanto defendeu aqui. Qual a causa da urgência? Por que ela é urgente? Se ela não gera emprego diretamente, qual é a urgência? Porque a urgência está não neste argumento que estão colocando. A urgência está na necessidade que tem o governo de aprovar rapidamente, antes que o conjunto dos trabalhadores tenha a condição de se mobilizar mais ainda para impedir o que nós estamos vendo aqui vergonhosamente acontecer na Câmara dos Deputados, quando o mercado livre do governo federal está exposto nos grandes meios de comunicação, com liberação de emendas, com o que se fala na Câmara, é que cada deputado que participa ou participou da comissão de reforma trabalhista vai receber por fora da liberação das suas emendas 15 milhões do orçamento da União, 15 milhões em emendas e benefícios para que ele defina como ser aplicado. E outro, além disso, os cargos abertamente sendo negociados. Por fim, um refis que se discute agora, um refis para o refinanciamento e perdão de dívidas históricas dos grandes devedores, sendo negociado pelos deputados. E isso não se transforma em escândalo. Quando nós aqui, à época, fomos discutir uma mudança da meta fiscal do governo, no tempo da presidente Dilma, e se anunciou 2 semanas antes que iam liberar as emendas individuais, foi escândalo nos meios de comunicação e no plenário desse Senado, que ainda não vi um só senador subir a essa tribuna para contestar esta posição do governo de negociação aberta, e é dito explicitamente. É preciso fazer isso para garantir a vitória das reformas que estão no Congresso Nacional. Isto sim é vergonhoso. Isto sim é vergonhoso. E isto não, portanto, não se sustenta, porque ela inverte os valores democráticos da sociedade brasileira. Estes valores que são o que eles continuam dizendo. A reforma tem que ser rápida, porque o presidente da República é impopular e tem que aproveitar a impopularidade para poder fazer as reformas. É o inverso do posicionamento dos países democráticos. Quando um governo está profundamente impopular, este governo, se for no parlamentarismo, cai e se constitui um gabinete, ou se for no regime presidencialista, se convocam novas eleições. Aliás, o Reino Unido, que é parlamentarista, convocará antecipadamente 3 anos
a sua eleição para enfrentar a discussão que hoje a sociedade lhe colocou, que é a saída do mercado comum europeu. Mas o Brasil não. O Brasil, acostumado a um pensamento da elite política e principalmente da elite empresarial, de que sua vontade tem que ser feita. Se ela não é feita, derruba-se o presidente. Quem tiver de plantão, seja mulher ou homem. Então, é necessário que a reforma seja no atropelo. Ora, senhora presidente, para finalizar, uma reforma dessa que mexe com a vida de 37 milhões de pessoas empregadas, de 13, formalmente, de 14 milhões de pessoas terceirizadas nesse país, e de mais um universo de 14 milhões de desempregados, e quantos outros que pretendem se empregar, e que não terão o direito de debater essa reforma, porque o Senado Federal já decidiu, meia dúzia aqui, já decidiu que no dia 30 nós teremos que votar essa reforma. Menos de um mês da reforma chegada ao plenário desta casa, ou esta casa. E não se fala em autoritarismo. Ora, é absurdo que uma reforma que mexa tanto com a vida dos trabalhadores e da população brasileira possa ser aqui aprovada num golpe de mão para fazê-lo urgentemente, mesmo que não receba o carimbo da urgência, mas que o líder do governo no Senado anuncia, vai ter que ser tal dia e tal dia será, porque senão passaremos o rolo compressor da nossa maioria. Vamos ver se tem maioria assim. Vamos ver se com os trabalhadores na rua vocês terão a maioria que garganteiam. Vamos ver se não tiverem as emendas e os 15 milhões a liberarem fora das emendas parlamentares, se tem. Por que não está cheio aqui de senador governista? Por que não tem a coragem de vir aqui para defender seus posicionamentos? É porque certamente sabem que estão votando envergonhado contra os interesses do povo trabalhador deste país. É por isso, senhora presidente, que eu volto a dizer, a democracia é o único caminho onde nós podemos construir referências de leis que possam caminhar para a construção da paz social. Este caminho será o caminho da radicalidade, da luta em todos os segmentos da sociedade brasileira. Nós não estamos fazendo ameaças, nós estamos constatando o que estamos vendo na realidade do nosso país. Para finalizar, senadora, por favor. Constatando o que está sendo feito em cada cidade do interior desse país e nas grandes cidades brasileiras. Os trabalhadores não aceitarão esta reforma trabalhista que está sendo imposta por uma visão absolutamente liberal com os direitos dos trabalhadores e absolutamente forte